Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período de 1000 anos que muita gente resume numa palavra só: escuridão. A Idade Média. Mas será que a história foi tão simples assim? Se prepare, porque a realidade é muito mais complexa e fascinante do que a gente imagina. Para pensar um pouquinho. O que vem à cabeça? Provavelmente imagens de cavaleiros de armadura, castelos gigantescos, talvez a peste, ou aquela famosa expressão: Idade das Trevas, né? Essas ideias são as mais comuns, claro, mas elas contam só um pedacinho de uma história muito maior. E olha só, aqui já vem a nossa primeira surpresa. Isso que estamos vendo é um dos maiores centros de conhecimento do mundo, e ele foi fundado bem no meio desse período que chamam de Sombrio. Isso já dá uma pista de que talvez a gente precise olhar essa história com um pouco mais de atenção. É exatamente isso que a gente vai fazer. O nosso papo aqui é ir além dos estereótipos, é entender as transformações profundas que aconteceram ao longo de um milênio inteiro. Um período, sabe, de altos e baixos que são surpreendentes. A Idade Média dura mais ou menos 1000 anos, desde a queda de Roma até a queda de Constantinopla. É muito tempo. E para conseguir entender uma era tão longa, os historiadores dividiram em duas fases, a Alta e a Baixa Idade Média. E pode acreditar, a diferença entre as duas é gigantesca. Vamos começar pela primeira fase, então. Com o fim de Roma, a Europa teve que se reconstruir do zero, praticamente. E foi dessa necessidade que surgiu um jeito de organizar a sociedade que era completamente novo. Tenta imaginar um mundo onde as grandes cidades e um governo central simplesmente sumiram. O poder se espalhou, se pulverizou, a vida virou uma coisa local, rural, bem isolada. Essa era a cara da Europa no comecinho da Alta Idade Média. E o sistema que nasceu dessa fragmentação toda foi o feudalismo. Em vez de um império gigante, o poder ficou na mão de inúmeros senhores locais. Cada um mandava no seu pedaço de terra, no seu feudo. Nesse mundo, a lealdade pessoal não era só uma qualidade, era a cola que mantinha tudo de pé. A sociedade era dividida de um jeito bem rígido, em 3 grupos, as ordens, e cada uma tinha sua função. Os oratores, que era o clero, cuidavam da parte espiritual. Os belatores, os nobres e cavaleiros, defendiam o território, e os laboratores, que eram a imensa maioria das pessoas, trabalhavam na terra para sustentar todo mundo. E a vida para essa turma que trabalhava era definida por obrigações, uma atrás da outra. Eles não eram exatamente escravos, mas estavam presos à terra. Deviam um monte de impostos e serviços ao senhor em troca de proteção e do direito de cultivar um pedacinho de terra para eles. Era um sistema de dependência total do começo ao fim da vida. Mas aí, lá pelo século XI, alguma coisa começou a mudar. A Europa entrou numa fase nova, de crescimento, de dinamismo, que ia transformar tudo. Foi tipo um grande despertar mesmo. O contraste é impressionante, olha só. A economia que era isolada e rural deu lugar a um renascimento do comércio e das cidades. O poder que era todo espalhado entre os senhores feudais começou a se concentrar nas mãos dos reis. E a população, que ficou séculos estagnada, de repente, explodiu. Mas o que foi que causou uma virada tão radical assim? A resposta, por incrível que pareça, começa no campo. Inovações como o arado de ferro e a rotação de culturas de 3 campos fizeram uma verdadeira revolução. Pela primeira vez em séculos, a Europa estava produzindo mais comida do que precisava para sobreviver. E o resultado disso foi direto. Mais comida significava gente mais saudável, vivendo mais e tendo mais filhos. A população europeia praticamente dobrou entre os séculos X e XIV. Foi um crescimento que o continente nunca tinha visto na história. E com mais gente e mais produtos, o que aconteceu? O comércio renasceu com força total. As velhas estradas romanas voltaram a ter movimento. Novas rotas pelo mar conectaram o norte e o sul da Europa. O continente, que antes era todo isolado, estava se reconectando. Cidades como Gênova e Veneza viraram centros superagitados de um novo mundo comercial. Esse tempo de crescimento parecia que não ia acabar nunca. Mas aí chegou o século XIV, e com ele uma sequência de desastres que abalou a Europa até as estruturas, interrompendo de um jeito muito violento essa era de prosperidade. Primeiro, veio a fome. Entre 1315 e 1317, o clima virou. Chuvas que não paravam, colheitas que não vingavam, uma atrás da outra. A terra, que foi usada ao máximo para alimentar tanta gente,
estava esgotada. Milhões de pessoas morreram de fome, literalmente. E como se a fome já não fosse o bastante, veio a peste negra, uma doença terrível que se espalhou como um rastilho de pólvora. E a ironia é que ela viajou justamente pelas rotas comerciais que tinham trazido a prosperidade. A estimativa é que ela matou até 1/3 da população da Europa. Foi um golpe devastador. E para completar esse cenário que parecia o fim do mundo, a guerra era constante. Conflitos como a Guerra dos 100 Anos e as Cruzadas gastaram fortunas, destruíram terras e desestabilizaram reinos inteiros, se somando ao caos da fome e da peste. Fome, peste e guerra. Essa combinação terrível marcou o fim da Baixa Idade Média. Mas o curioso é que foi das cinzas dessa crise toda que a velha ordem se quebrou, abrindo o caminho para o mundo que a gente conhece hoje. E o ponto-chave é esse. A crise do século XIV chacoalhou as bases do mundo medieval. Com tanta gente morrendo, o sistema de servidão simplesmente não se sustentava mais. Ele entrou em colapso. O poder dos antigos senhores diminuiu e o dos reis, que eram apoiados pela nova classe de comerciantes ricos, só aumentou. As bases da Europa moderna estavam sendo construídas ali. Então, no final das contas, longe de ser uma idade das trevas, a Idade Média foi, na verdade, uma era de contrastes incríveis. Um tempo de colapso e de reconstrução, de fé e de inovação, de crise e de renascimento. Foi um processo longo e muitas vezes bem doloroso que transformou o mundo antigo no mundo moderno. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Será que essa mudança tão radical precisava de uma crise tão gigantesca para acontecer? Ou será que aquele crescimento todo da Baixa Idade Média teria, de um jeito ou de outro, transformado o mundo feudal de qualquer maneira? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar esta análise com a gente.